Jogo para valer o empate diante do Fortaleza no Nordeste no último final de semana. Internacional e Palmeiras se enfrentam esta noite às 19h30 no estádio Beira-Rio, não apenas em um jogo de 6 pontos, mas uma espécie de carimbo de que o Colorado de Roger Machado pode mais no campeonato nacional. As dificuldades, a escalação, as mudanças, a possibilidade de um novo titular no departamento médico. Tudo isso a gente vai conversar nesse conteúdo. A ordem, inclusive, é esquecer o clássico Grenal do final de semana e focar exclusivamente no confronto com os comandados de Abel Ferreira. Da Colômbia, uma informação que coloca fogo na janela colorada do meio do ano. Inestrosa poderia ser um alvo colorado agora no próximo momento de transferências internacionais. A gente vai conversar sobre tudo isso, então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora lá, vamos falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio, no CT Parque Gigante, na Morada dos Quero-Queros, a casa da nossa base lá em Alvorada. Tudo sobre o Internacional tu vai encontrar nos conteúdos aqui do canal. Então faz o que eu sempre te peço, fica comigo até o final do vídeo, te inscreve no canal, ativa também a notificação e bora lá, o teu like. Deixa o teu like, porque ajuda pra caramba o conteúdo, e o compartilhamento, seja nos teus grupos de colorados, nos seus amigos que torcem pro Inter, também na tua família, enfim, todo mundo que tu puder compartilhar é muito bacana e eu te agradeço demais. Nas tuas redes sociais, né? Porque daí também outros colorados e outras pessoas que tu segue vão também ver aqui o vídeo e a gente pode conversar cada vez mais sobre o Internacional. KTO.bet.br é a minha parceira aqui. Ontem eu não me dei bem, né? Não me dei bem na Liga do Milhão da KTO. Também estou participando da Liga do Milhão, falei sobre isso, né? A Liga do Milhão também tem uma versão para os influenciadores e tu pode pegar e convidar os seus amigos para participar lá em kto.bet.br. Tem prêmios diários, mensais. E aí, velho, finalzinho do ano, 1 milhão, 1 milha. Vai lá. Entra em KTO, faz teu registro, te cadastra lá para dar uma brincada. Lembra que cada jogo é único e não te esquece. Brinca com responsabilidade e moderação. Gente, em cima da tabela, jogo de 6 pontos hoje à noite, né? 19h30 no estádio Beira-Rio. Não tenho que trocar, não tenho que pensar de diferente. Principalmente porque o Internacional, a partir do empate, agora diante do Fortaleza no final de semana, ele faz um resultado interessante, longe dos seus domínios, mas precisa confirmar agora no Beira-Rio. O Inter, neste momento, é o segundo melhor aproveitamento do país dentro de casa. O primeiro é o Juventude, que tem 100%, venceu 7 jogos. O Internacional tem 91% de aproveitamento, tem 6 vitórias e 1 empate. Ainda não perdeu dentro de casa. E aí, o Inter tem, né, claro, em cima não só da sua torcida e do retrospecto, tá, alguns retornos importantes para o time titular, mas a questão também matemática da invencibilidade, né? São 17 partidas sem perder agora na temporada, tá? O Flamengo é o primeiro e o Palmeiras com o Ceará. O Ceará já jogou, né? O Ceará jogou contra o Vasco, 2-1 ontem à noite, acabou vencendo lá no Castelão o time do Nordeste. Hoje a gente tem alguns jogos, tá? Hoje a gente tem, na verdade, deixa eu ver aqui, tem um jogo que encerra amanhã a rodada, tá? Hoje só amanhã tem Cruzeiro e Bahia. O resto dos jogos são todos hoje. Então a gente não precisa ficar fazendo toda a lista. Claro que a gente quer o Inter, mas a gente também dá uma olhadinha no Mirassol, né? Contra o nosso rival. E aí, 19 horas lá em São Paulo. Nesse quesito, se a gente vence o jogo, passamos o Palmeiras e aí dependemos, claro, dos resultados dos outros jogos, como Juventude, Fluminense, Vasco, para saber
se a gente continua, né, dentro do G4. Daqui a pouco, dependendo do que acontece, pode até a gente buscar ali primeira, segunda colocação. A primeira tem que acontecer um absurdo, né? O Flamengo teria que empatar. Cara, tem, enfim. De qualquer maneira, a gente pode entrar no G4 do Campeonato Brasileiro nessa rodada de novo. O Inter, que agora é o 7º colocado com 5 pontos a partir do empate lá em Fortaleza. O Inter, nesse momento, ele tem uma ordem, tá? Esquecer o clássico Grenal. Esquece o jogo do final de semana. Esquece o momento do Grêmio. Esquece que os caras estão numa crise e que o Inter tem, mesmo no retrospecto de 7 jogos sem perder agora nos últimos anos, tá? Nos últimos clássicos. Esquece tudo isso. O foco é o Palmeiras. O foco é o time que hoje não só é um dos líderes junto do Flamengo, mas vai disputar o Campeonato Brasileiro pau a pau com o Internacional. Pelo menos a expectativa do vestiário colorado é disputar o Campeonato Brasileiro, né? Então, a ideia é: foca nesse jogo, retornos importantes, como a expectativa de que o Vitor Gabriel possa fazer uns minutos, isso se não começar como titular. Mas a gente também tem algumas questões que tem que dosar, não só a minutagem, mas também estratégia. Por exemplo, o Wesley não treinou agora na terça-feira. Ficou fazendo um trabalho de carga, principalmente porque tem um acúmulo de jogos na temporada, veio de uma lesão desde o Campeonato Gaúcho, voltou no sacrifício, ele mesmo, o Wesley, chegou a dizer isso na zona mista agora, no último jogo diante do Fortaleza. Então, talvez a gente tenha mudanças na linha de 3. O bom é que retorna Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick. Isso é certo, assim como o Ener Valencia como referência no ataque. Então, a gente tem um esboço de time. E aí eu tenho, para mim, que o Bruno Tabata entra do lado direito com o Vitinho indo para o lado esquerdo. Tá? A informação está complicadíssima de saber, mas conversando com alguns colegas e com algumas pessoas que têm trânsito no vestiário, disseram que até o Oscar Romero treinou pelo lado direito na linha de 3. Então pode ser o seguinte, tá? Antony, Brian Aguirre, Vitão, Rogel ou então o Vitor Gabriel, com o Bernabé, Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick. Do lado direito, o Oscar Romero ou o Tabata, Vitinho ou Wesley, daí se jogar o Wesley vem o Vitinho para a direita e o Ener Valencia lá na frente. Eu aposto que ele vem, eu aposto que ele vai para o jogo, tá? O Wesley, mas que talvez ele possa começar no banco de reservas. Se a gente olhar o contexto do Campeonato Brasileiro, tá, é um jogo que não podemos titubear, e o Inter sabe disso. O Palmeiras também vem desfalcado, tá? Se a gente pegar e botar o Palmeiras no pau a pau, ontem a gente teve uma informação bem complicada pro, claro, né, time paulista, mas ao mesmo tempo mostra que não é só o Internacional que tem problemas de lesão, ou 2, necessidade de preservar os jogadores. Olha só, o Palmeiras, eu estou pegando aqui a provável escalação do Palmeiras, tá? O Everton, o Bruno Fux, o Gomes, o Murilo e o Piquerez. O Martinez, o Richard Rios e o Felipe Anderson. O Estevão, o Facundo Torres e o Vitor Roque. Tá? O Marcos Rocha teve uma lesão, então, como eu disse. E aí tem, cara, uma série de jogadores que estão no departamento médico do Palmeiras. Então, a ideia é colocar o que, claro, né, tem de melhor, mas, ao mesmo tempo, também cuidar. Eu falei com algumas pessoas, alguns jornalistas que cobrem lá o Palmeiras, o Abel Ferreira também vai cuidar dessa minutagem de alguns atletas. Então, daqui a pouco, ele não vai desgastar ou esgaçar a minutagem de alguns jogadores em meio ao jogo. O Murilo tá fora, Bruno Rodrigues, junto com o Marcos Rocha, que eu falei, o Lucas Evangelistas, o Rafael Veiga e o Mike. Todos esses estão lesionados. A arbitragem vai ficar contra o Felipe Fernandes de Lima, aquele cara que a gente já falou sobre isso ontem, né? O cara que, inclusive, era o técnico, que era o árbitro do jogo Criciúma Internacional, que também teve o chute no rosto do Rogel, né? E o resto aí é história, tá? Eu quero repercutir com vocês uma informação que vem da Colômbia, em cima também de um bastidor lá de Fortaleza, agora da viagem para o Nordeste no último final de semana do Internacional. O Pipi Sierra,
da Winsport TV, lá da Colômbia, ele noticia de que muitos olheiros do Brasil ficaram de olho no Marino Inestrosa, né? Jogador de 22 anos, atacante, meio atacante e tal, né? Do Atlético Nacional. E esse jogador teria chamado a atenção desses olheiros, desses profissionais, e entre esses profissionais estaria o olheiro do Internacional. Se tu for olhar, o Inestrosa jogou demais aqui, né? Botou o time praticamente como... Ele era referência, basicamente, do ataque do Atlético Nacional, depois acaba sendo expulso numa falta no Vitinho, mas o Lucas Colar estava lá no hotel da delegação e começou a conversar com algumas pessoas do departamento de futebol, da direção como um todo, da delegação colorada. E perguntou sobre... Interessante esse jogador, né? Rápido, jovem, forte, e fez um salseiro para cima do Inter aqui, né? E que as respostas que vinham eram sempre umas respostas assim, meio com um sorrisinho. Ah, tu achou? Legal, que bom que tu gostou, sabe? No sentido assim de que a gente já viu, no sentido aqui de que a gente também achou e que a gente tá de olho nesse cara aqui. Em nenhum momento estou dizendo que tem negociação, em nenhum momento estou dizendo que o Inter vai contratar esse jogador, tá? Mas o que se sabe ou o que se especula em cima dessas conversas é que o Inter observou e que o Inter está sim de olho neste atleta para uma possibilidade de janela no meio do ano. Vale lembrar que ele pode, mesmo jogando no Atlético Nacional, ele pode jogar pelo Internacional também nas oitavas da Libertadores, mas teria que ser inscrito nas oitavas. Tá? Então, a partir daí, a gente teria um reforço aí já, pelo menos um alvo na mira aí para a janela do meio do ano, que abre em julho, beleza? Só para a gente encerrar, quero mandar um abraço para todo mundo que destacou ali a data errada do Clássico Grenal, agora da final do Campeonato Gaúcho, porque nas minhas anotações aqui eu coloquei o dia 23 ou 23 como a data do Campeonato Gaúcho, né, da final do Campeonato Gaúcho. Não foi uma semana antes, mas quando o Inter divulgou a lesão do Vitor Gabriel, foi nesse dia. E aí eu me apeguei como, no caso, né, se esse dia fosse a final do Campeonato Gaúcho e não simplesmente o dia da oficialização da lesão. Foi um erro aí, mas eu agradeço todo mundo que deu o toque aí e mandou mensagem, seja aqui, seja no Instagram. Valeu? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. Não te esquece, deixa o like, te inscreve e ativa a notificação para a gente continuar falando sobre o nosso Internacional por aqui. Forte abraço. Tchau.